Olá, tudo bem? Hoje vamos dar início à leitura de um pequeno livro, mas de suma importância para todo homem da face da terra. Esse livro se chama O Coração do Homem. Ele não é um novo livro, irmãos. Esse livro apareceu pela primeira vez na França há mais de 200 anos e trouxe então grande bênção a milhares de almas. Imagina, há mais de 200 anos esse pequeno livro. Na verdade, eu nem acho para comprar. O que eu fiz, eu baixei pelo PDF, fui lá na papelaria e pedi para imprimir. E agora eu quero aqui gravar para você, ouvinte, ouvir. Eu quero que você preste atenção nessa gravura, porque esse pequeno livro, ele é todo a respeito do coração do homem. E aqui nós temos o homem, o coração do homem. No centro tem o diabo, Lúcifer. E ao redor tem o pavão, o bode, o porco, a tartaruga, a onça, a serpente, tem o sapo. Debaixo do rosto do homem tem um olho, que é o olho de Deus, a presença de Deus. Em volta nós temos o anjo, nós temos ali a pomba e temos alguns fogos. Então, irmãos, o livro vai ser todo a respeito dessa gravura que está aí. Então, sempre que eu falar de um animal, você vai poder ver aí bem na capa desse livro, porque o livro vai ser todo em redor desta gravura. É um pequeno livro que eu acredito que eu vou gravar em 2, 3 audiobook para não ficar extenso. E oro para que Deus abra sua mente e seu entendimento para você ver e perceber quão maravilhoso Deus é e como Deus vê o nosso coração. Porque é isso que se trata, como Deus vê o nosso coração. E aqui está a revelação como ele vê. O coração do homem. Vamos lá para a leitura então. O templo de Deus ou a oficina de Satanás. 1 João capítulo 3, versículo 4, 20. Este não é um novo livro. Ele apareceu pela primeira vez na França há mais de 200 anos e trouxe grande bênção a milhares de almas. Tem servido de espelho espiritual, onde as pessoas têm visto a sua própria condição tal qual Deus as vê. Muitos dos que têm visto seus corações pecaminosos revelados através dessas páginas arrependeram-se e alcançaram novos corações e um novo espírito. Enquanto ler este livro, guardar por favor no vosso pensamento que ele é um espelho no qual vós podeis contemplar. Quer vós sejais cristãos ou pagãos, crentes ou renegados, encontrareis nele a vossa imagem tal como Deus a contempla, pois ele olha para o coração do homem. Satanás é o pai da mentira, o príncipe das trevas e o Deus desse século. Ele transforma-se a si mesmo num anjo de luz. No entanto, ele não é já um anjo de luz, como muitos supõem, e até por vezes se ofendem quando é representado tal como ele é. Assim como nos tempos antigos houveram falsos profetas, há hoje obreiros mentirosos que se transformam em apóstolo de Cristo. Não é, pois, para admirar que o próprio Satanás se transforme num anjo de luz. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Satanás cega o entendimento dos homens para que não possam ver o amor de Deus, a sua glória e majestade, nem o seu Redentor, Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, versículo 4. O povo, cego pelo Deus deste século, não pode ver que está a caminhar apressadamente para a eterna destruição, para um inferno que arde com fogo e enxofre. Estão mortos para Deus e são governados pelo Deus deste século. Efésios capítulo 2, versículo 2. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Portanto, sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Ao ler o livro e examinar os seus quadros, podereis olhar para dentro dos vossos corações. Permite que os vossos corações sejam examinados e vereis qual a sua condição. Se achardes que eles são maus e pecaminosos, não negueis esse fato, nem tampouco tenteis escondê-lo, mas antes confessai aos vossos pecados. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 1 João capítulo 1, versículo 8 ao 10. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele possa perdoar os vossos pecados e limpar-vos no precioso sangue de Jesus Cristo.
Sois governados por Deus ou por Satanás? Sois escravos do pecado ou servos de Deus? Se o pecado reinar nas vossas vidas, não procureis negar esse fato. Antes, clamai a Deus, que vos livrará por Jesus Cristo, pois ele veio a este mundo a fim de salvar os pecadores, abrir os olhos dos cegos e tirar-nos das trevas, assim como tirar as trevas de dentro de nós. Ele veio para trazer-nos a sua maravilhosa luz. Jesus veio para livrar-nos do poder do pecado e de Satanás. Por ele temos a redenção dos nossos pecados. Agora está esperante um Deus santo, que vê e conhece todos os vossos segredos e atos ocultos, assim como todos os vossos pensamentos. Não podeis esconder de Deus os vossos atos, nem as vós mesmos. Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Salmo 94, 9. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas e sombras de morte onde se escondam os que obram a iniquidade. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Salmos 32, versículo 1 ao 5. Leia também o Salmo 51. Jesus ainda hoje está a chamar: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. O quadro. Neste quadro, por debaixo da cabeça do homem, vê-se o coração humano. Então, irmãos, dê uma olhada aí no coração. Presta atenção aí nesse desenho aí. Nós vamos começar a falar dele. Moram nele diversos animais que nos falam das várias qualidades de pecado no coração do homem, pois o coração é a habitação e o assento dos nossos pecados. Deus nos diz pela boca do profeta Jeremias que enganoso é o coração mais de que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jesus mesmo confirma isto, dizendo: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23. O pavão. Irmãos, aí nós temos a primeira gravura aqui no coração, que nós vamos começar por ele, o pavão. Enquanto a beleza do pavão é apreciada por todos, no coração do homem representa o pecado de orgulho. Lúcifer, o querubim ungido uma vez, portador da luz de Deus, um anjo de Deus, caiu por causa do orgulho e tornou-se inimigo de Deus. Satanás, o diabo. Isaías capítulo 14, versículo 8 ao 17, Ezequiel 28, então tem algumas referências aqui. O orgulho vem do próprio abismo e revela-se de muitas maneiras. Alguns orgulham-se das suas riquezas, da sua superior educação, por se vestirem conforme a moda, embora por vezes sem pudor nem vergonha, enfeitando-se com brincos, pulseiras, anéis e muitas coisas, maquiagens, tão claramente descrito em Isaías capítulo 3, versículo 17 ao 24. Outros orgulham-se dos seus antepassados, da sua nacionalidade, da sua cultura, do desporto, de sua casa, do seu bairro, onde ele mora, enfim. Esquecendo-se de que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Deus aborrece a soberba e a arrogância. Provérbios capítulo 8, versículo 13. A soberba precede a ruína. Provérbios 16, versículo 18. Irmãos, agora nós temos a figura do bode. Dá uma olhadinha no bode aí. Um animal mal cheiroso e luxurioso. Exatamente, luxurioso. Luxurioso. Luxo, né? Um animal mal cheiroso e luxurioso.
que exprime concupiscência carnal, imoralidade, fornicação, adultério. Estes pecados tomaram tal incremento nos últimos dias, nestes chamados tempos modernos, que somos obrigados a admitir a verdade das palavras de Jesus quando profetizou há quase 2000 anos, dizendo que os últimos dias seriam como os dias de Sodoma e Gomorra. Este espírito moderno não somente tem agarrado homens e mulheres, mas tem penetrado até nos lares de pessoas religiosas, nos institutos, nas nossas escolas, e a semente corrupta é semeada sem vergonha e com maneiras súbitas e diabólicas nos corações humanos por intermédio do cinema, do teatro, da literatura imunda, da televisão e de tantos outros meios, aparelhos, celulares, enfim, de maneira que o que Deus chama pecado chama-se hoje moralidade moderna. Milhões de jovens formam a sua concepção de vida ideal por aquilo que vê no cinema e lê nos romances, para depois se encontrarem em dificuldade, vergonha, remorsos. Atores e atrizes imorais são os heróis e heroínas desta atual geração. Os bailes também são muitas vezes lugares que geram a imoralidade. Os heróis de Deus, como José, Gênesis capítulo 39 e outros, já não são exemplos que sigam. Até o velho Zulu, rude e pagão, que mata os adúlteros e adúlteras, podia ensinar alguma coisa à nossa geração, que se diz civilizada e há de condenar-nos no dia do julgamento. Deus avisa-nos que não devemos brincar com a fornicação, mas antes fugir dela. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Agora nós temos a imagem de um porco. Preste atenção aí, ó. No porco. Vamos ver o que esse porco representa no nosso coração. O porco fala-nos do pecado da bebedeira e da glutonaria. É um animal imundo que devora tudo o que encontra, quer seja limpo ou sujo. E do mesmo modo, o coração pecaminoso devora toda a sugestão imunda, quer seja expressão feias, quadros imorais ou literatura imoral. O corpo que se destinou para ser o templo de Deus vivo é profanado por comida imunda e hábitos pecaminosos, tal como fumar, mascar tabaco ou uso de narcóticos. O hábito de fumar tem se arraigado nos homens e nas mulheres como nunca. Só o poder de Deus pode livrar tais vítimas do tabaco e de escravos de Satanás. Enquanto quase todos os religiosos não se atrevem a fumar numa igreja, não têm, contudo, escrúpulos de estragar com a erva daninha, o tabaco, aquilo que na verdade é o templo de Deus, o nosso corpo. Não sabeis vós, diz Paulo, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. O comilão é também abominável aos olhos do Senhor. Comemos para viver, não vivemos para comer. A fome satisfaz por comer boa comida, mas a concupiscência diz: mais, eu quero mais. A concupiscência nunca se satisfaz. Segundo a lei do Velho Testamento, o comilão e o beberrão deveriam ser apedrejados. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 e 21. O beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestidos rostos. O companheiro do comilão envergonha o seu pai. Provérbios 23, 21, 28, 7. Lembremos-nos do rico que era comilão e beberrão e que, ao morrer, levantou os olhos no inferno, onde se encontrava em tormento indescritíveis. O prejuízo do vinho não precisa ser explicado. Tão conhecidos são os seus efeitos. Deus diz claramente na sua palavra que nenhum beberrão herdará o reino de Deus. Tanto aquele que produz como o que vende bebidas fortes é culpado perante Deus, pois ele diz: ai dos que são poderosos para beber vinho,
e homens de fortaleza para misturar bebida forte. Isaías capítulo 5, versículo 22. Ai daqueles que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas. Abacuque 2,15. Há nos seus banquetes alaudes e harpas, tambores e pifanos, e vinho, e não olha para a obra do Senhor, nem considera a obra das suas mãos. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Os pecados da nossa natureza carnal são bem evidentes. Entre eles estão prostituição, impurezas, lascívias, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Aqueles que são culpados dessas coisas não têm parte do reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos o Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Jesus oferece o seguinte convite aos que têm sede. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7, versículo 37 e 38. Vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías 55, versículo 1. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. A tartaruga. Nós vamos ler hoje até a tartaruga, tá bom, irmãos? Para não ficar cansativo, e amanhã eu volto com a onça, a serpente e o sapo. Depois tem o olho de Deus, tem o anjo, tem os fogos, enfim. Vamos lá. A tartaruga. A tartaruga fala-nos de preguiça e feitiçaria. A incredulidade é como a feitiçaria. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Provérbios capítulo 21, versículo 25. Josué tinha que dizer ao povo de Israel: não sejais preguiçosos de possuir a terra. A natureza humana é muito preguiçosa e ociosa para adquirir as coisas de Deus. Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita. Lucas capítulo 13, versículo 24. Quem procura, encontrará. Até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Mateus 11, 12. Ser preguiçoso acerca da salvação e do bem-estar espiritual das nossas almas conduz-nos à perdição. Impede-nos de orar, de penetrar as profundezas de Deus, de tomar posse das ricas promessas do Senhor. Conduz-nos à destruição. Quando Deus os fala, encorajando-vos a entregar-lhe hoje os vossos corações, Satanás diz que deveis fazer amanhã ou numa outra ocasião mais oportuna, a qual infelizmente nunca chega, e morrereis sem a salvação e sem Cristo. Deus diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Quantos têm perecido por adiar a salvação para um dia mais oportuno, que nunca chega? O dia de amanhã não é seu. A concha da tartaruga é muitas vezes usada pelos indígenas da África do Sul para a prática das suas feitiçarias e é sinônimo de pecado de confiança no poder do feitiço e na leitura da sina, em vez da confiança no Deus vivo. Especialmente nos tempos da tribulação e doença, adversidade e morte, somos convidados a clamar ao Deus vivo que está pronto a ajudar-nos, em vez de confiarmos na boa ou má sorte, porque os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Salmos 37, versículo 23. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas de Deus. Salmos 75, versículos 5 e 6. Deus deu mandamento ao povo de Israel, dizendo: entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem
agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 e 2. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Levítico 18, 19, versículo 31. E quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, os adivinhos, que chileriam e murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogam-se os mortos? A lei e ao testamento. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alvo. Isaías capítulo 8, versículo 19 e 20. Então, irmãos, Deus abomina o homem usar de modo para buscar resposta para si a feitiçaria, espíritos mortos. Aqui ele vai falar, vocês vivos vão consultar os mortos. Isso é uma tolice, né? Um pecado muito grave diante de Deus. Enquanto estais a ler este livro, Deus está a falar-vos, chamando-vos ao arrependimento dos vossos pecados e à entrega das vossas vidas a Ele. Mas o espírito da tartaruga, preste atenção, irmãos, será que não tem um espírito de tartaruga aí travando? Porque a tartaruga é lenta, deixa para amanhã. Mas o espírito de tartaruga que está em vós sugere-vos que devereis adiar a vossa decisão para qualquer outro dia. Ele tenta encher os vossos corações de medo e perguntas como esta: que dirão os meus amigos e o mundo se eu me converter a Cristo? Como vou passar o tempo se não posso dançar, nem aos cinemas, nem aos outros passatempos do mundo, em vez de olhardes para as riquezas incompreensíveis de Cristo, a sua maravilhosa paz, seu gozo inexprimível, sua glória, a vida imortal cheia de felicidade, começais a ver as coisas que tendes de deixar ou perder, quando permitis que Cristo entre nos vossos corações. Ao mesmo tempo, o medo do próximo e da morte vos guarda na escravidão do diabo, mas Cristo veio para livrar todos aqueles que pelo medo da morte têm sido escravos por toda a vida. O espírito de procrastinação endurece os vossos corações até ficarem tão duros como a rocha da tartaruga, como a concha da tartaruga. Então, irmãos, cuidado com o espírito de tartaruga, o espírito da vagareza, da preguiça, né? Porque aqui, como ele diz, o diabo vai endurecendo o nosso coração até ficar como uma concha de tartaruga, para que você não ouve, Deus falando, você não ouve, você não dá atenção, você fica procrastinando, deixando para outro dia. Irmãos, então nós vamos parar hoje nessa leitura. Nós paramos aqui na tartaruga, então eu vou gravar, voltar a retornar a gravar amanhã, e eu vou gravar a onça, a serpente, o sapo e o olho de Deus, e depois ainda tem mais um. Então, com certeza vai dar mais 2 leituras. Ouça esse livro em nome de Jesus e seja edificado. E amanhã você volte aqui para você ouvir os outros animais, para você ver como Deus vê o nosso coração e como é o nosso coração, como é o coração do homem sem Deus, até que Deus entre e venha governar. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Deixa o seu joinha aqui. E se você não é inscrito no canal, escreve aqui para você ficar atento nos louvores da harpa que eu canto aqui, que eu deixo aqui, e na leitura dos livros. E em breve terei um livro também novo que está chegando para mim e estarei aqui compartilhando com os irmãos. Que Deus abençoe a vossa vida. Fique na paz do Senhor Jesus.